Hoje de manhã eu quero trabalhar outro princípio com você, o princípio da busca. É um outro princípio que também está ligado aos princípios. Então, tudo que eu falei com você sobre princípio ontem vale para esse novo princípio que eu vou falar hoje de manhã. Mas a coisa mais importante é que esse princípio também é afetado quando você não resolveu a questão de eu sei que sou amado e eu sei que sou cuidado. Eu quero lembrá-los que eu sei que sou amado e eu sei que sou cuidado não pode estar linkado às circunstâncias, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Se você sabe que é amado e se você sabe que é cuidado, porque a circunstância vai para o norte, quando ela virar para o sul, você vai dizer, não sou mais amado. Se você acha que é amado, acha que é cuidado, porque você fez por merecer isso, no dia em que você fizer uma besteira e não tiver feito por merecer, o seu sentimento de que é amado vai embora. Então, você precisa resolver essa equação com fé. Fé em Deus, para acreditar que Deus te ama. Fé no outro, para acreditar que o outro te ama. E aqui é importante você entender que a fé só é fé quando tudo indica o contrário. Sabe, às vezes, o seu cônjuge está cansado, está sem energia. Às vezes, ele teve um dia difícil. Às vezes, perturbaram a cabeça dele o dia todo. E ele chega em casa ranzinza, sem energia, de mau humor, de cara feia, de bico. E você precisa de fé para acreditar que é amado. Mas você é amado. Essa pessoa que chegou de bico, mal-humorado, de cara feia, ruim da alma, essa pessoa te ama. Tenha fé. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim, tenha fé. Ela te ama, ela só não está bem. Ela não parou de te amar porque não está bem. Ela só não está bem. É a mesma coisa na sua relação com Deus. Deus te ama. Ponto. Às vezes as circunstâncias dizem que não. Mas tenha fé. Deus te ama. Para a gente falar da busca como princípio, eu quero ir para o slide 53 e eu quero ler com você em voz de coro esse texto. Jeremias 29, 12 a 14. Lembra que o nosso texto tem sido Jeremias 29, 11. Então, eu estou na sequência. Eu fui para o versículo 12 agora e eu vou do 12 ao 14. Ontem, quando a gente falou do tempo, a gente trabalhou 10, 11 e 12. Agora que eu vou falar da busca, eu vou trabalhar o 12, o 13 e o 14. Pegaram? Então, a gente está na mesma carta ainda que Jeremias escreveu para o pessoal da Babilônia. Então me invocareis, chegareis a orar a mim, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga assim, de todo o coração. Olha o versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Coloca no 54 para mim, slide 54. Além de interferir em como eu lido com o tempo, o amor também interfere em como lidamos com a busca. Buscar é importante no tempo e fora do tempo, pois quando o tempo chegar, a intervenção divina dependerá da busca que foi feita. Registra isso. Deus não agirá na vida de ninguém se ele não for buscado. E por que não? Porque tem textos na Bíblia como Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que significa, se alguém não ouvir a minha voz e não abrir a porta, eu não entrarei em sua casa e não cearei com ele e ele não ceará comigo. Porque
É preciso que alguém bata na porta do juiz para que ele atenda a viúva. Por que preciso? Por causa de um princípio chamado o princípio do livre-arbítrio. E aqui os calvinistas e os arminianos batem boca há praticamente 5 séculos que eles estão batendo boca. E os calvinistas dizem que Deus é soberano e, portanto, nós fomos predestinados. Quem vai para o céu já está predestinado e quem vai para o inferno já está predestinado. Não há nada que você possa fazer a respeito. É assim que os calvinistas acreditam. Os arminianos acreditam que Deus é soberano, mas soberanamente Ele deu livre-arbítrio para os homens. E se os homens escolhem Deus, são escolhidos por Deus e predestinados para a salvação. Se os homens não escolhem Deus, não são escolhidos por Deus e não são predestinados para a salvação. Portanto, a responsabilidade do homem na salvação dele está em fazer escolhas. O que a busca tem a ver com o livre-arbítrio? Eu vou voltar a falar de calvinistas e arminianos daqui a pouquinho. Só vou te dar uma palhinha para te ajudar a pegar isso no ar. E a única razão por que eu falo disso, gente, porque de verdade eu acho uma perda de tempo falar sobre calvinistas e arminianos. Mas a razão por que eu falo disso é porque eu falo para todos os grupos. E aí, muitas vezes, por não explicar determinados detalhes, o indivíduo calvinista ou o indivíduo arminiano pensa lá na cabeça dele, ele está falando isso porque ele não conhece. Se conhecesse, não falaria. Aí eu tenho que dizer para o indivíduo assim, eu conheço, mas ainda assim, a gente pode ir juntos, eu e você que discordamos para o mesmo caminho, porque o caminho é o mesmo. É só para desarmar as mentes controversas, só para isso. Porque de verdade eu preferia não falar sobre isso, porque eu acho que é uma perda de tempo. Mas registra isso. Porque a busca tem a ver com livre-arbítrio. Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então ele só age quando ele é buscado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de coração. Eu serei achado de vocês. Eu vou me permitir que vocês me encontrem quando vocês me buscarem. Eu vou deixar vocês me encontrarem. E se vocês não me buscarem, não vão me encontrar. Aí, gente, entra uma questão que eu trabalhei no meu livro Aprendendo a Orar de Verdade, que é muito parecido com o livro Orando a Dependência que eu trabalhei ontem. Claro que eles falam de coisas diferentes, mas o livro Aprendendo a Orar de Verdade é um livro que você não pode ler uma vez na vida e falar assim, não, já li esse. Porque tem uns livros, gente, que são bons, mas a gente leu uma vez, já está bom. Mas tem outros livros que eles confrontam coisas na gente, que eles tratam coisas na gente, e a gente precisa olhar para eles de novo para realinhar. O livro Aprendendo a Orar de Verdade é um livro desses. Nesse livro, Aprendendo a Orar de Verdade, eu começo o livro perguntando por que nós oramos. E aí eu comparo a nossa oração com a oração dos pagãos. Os pagãos são os adoradores de ídolos, os que servem às outras divindades que não a nossa. Eles são os pagãos. Os pagãos oram para 2 coisas. Eles oram para informar o Deus deles, porque o Deus deles não está sabendo. Então ele tem que informar o Deus dele do que ele precisa. E os pagãos oram em segundo lugar, para convencer o Deus deles a abençoá-los, porque o Deus deles não está muito afim. Acorda de mau humor de vez em quando, não está afim. Então eles precisam apaziguar o Deus deles e precisam convencer o Deus deles a abençoá-los. Mas quem serve ao Deus de Abraão, quem serve ao nosso Deus, esse Deus revelado em Jesus, não precisa informar Deus, porque ele já sabe. Não precisa convencer Deus, porque ele já está convencido a te abençoar. Ele é amor, ele te ama, ele cuida de você. Ainda assim, ainda tendo um Deus que não precisa ser informado e não precisa ser convencido, ainda assim, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, recomenda e ensina a oração. Em Mateus 6, Jesus ensina seus discípulos a orar diante de um apelo
Esse apelo é contado por Lucas. Diante de um apelo dos discípulos que trouxeram para Jesus a seguinte indagação: Senhor, os fariseus ensinaram os discípulos deles a orar. João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Senhor, ensina a gente a orar também. E aí Jesus ensina seus discípulos a orar. O que implica que, Bíblia afora, a oração não só é praticada, como ela é ensinada. Como é que ora? E aí, no livro Aprendendo a Orar de Verdade, eu começo trabalhando esse questionamento. Orar é necessário, é preciso, porque a Bíblia inteira manda orar. Jesus mandou orar. Inclusive, Paulo radicalizou e falou: orai sem cessar. Mas então, por que nós vamos orar se não é para informar e se não é para convencer como os pagãos fazem? E, gente, os pagãos, de fato, precisam informar. Eu não sei se você sabe, aqueles deuses lá, eles não sabem de nada, não. Não, eles não sabem. Aqueles deuses são seres criados com limitações semelhantes às limitações humanas. Ah, mas eles têm muita informação, eles têm uma rede de informação para informá-los, porque no mundo informação é poder. Então, eles coletam informação de muitas coisas. Inclusive, os espíritos adivinhadores, eles são coletadores de informação, eles sabem de coisas, tem uma rede de informação boa. Mas eles não são como o nosso Deus. Nosso Deus sabe tudo de todos do tempo inteiro, de agora, de antes de agora e de depois de agora. O nosso Deus não precisa ser informado, mas eles precisam. Por que oramos então para o nosso Deus? A razão por que oramos é resumida em João, capítulo 10, versículos 1 e 2, quando Jesus diz assim: aquele que entra pela porta no aprisco das ovelhas é o pastor. Aquele que entra pela brecha, e brecha, eu estou acrescentando no texto, não está lá. Lá está escrito assim: aquele que entra por outra parte, que sobe por outra parte, que escala por outra parte, é o ladrão e o salteador. O que Jesus está dizendo, portanto, nesse texto, é que quando o pastor ou o reino da luz vai entrar no nosso mundo, alguém tem que abrir a porta. Quando o ladrão ou o reino das trevas vai entrar no nosso mundo, alguém tem que abrir uma brecha. E por que eu falo que o pastor entra pela porta e o ladrão entra pela brecha? De onde eu tirei a palavra brecha? Eu tirei a palavra brecha de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, aonde Ezequiel diz, falando de Deus: procurei um homem que se colocasse na brecha por Jerusalém, que tapasse o muro da cidade, para que o inimigo não entrasse pela brecha. Não encontrei nenhum. Então, a cidade será destruída. O mal virá de forma catastrófica sobre a cidade e não terá jeito de impedir. Como Ezequiel usa a figura de brecha para falar da legalidade dada para as trevas agirem, então eu peguei a palavra brecha e usei, inclusive escrevendo o meu livro Orando para Fechar as Brechas, é sobre isso. Mas, voltando para João 10, 1 e 2, Jesus está dizendo que quando o pastor vai entrar, ele precisa que alguém abra a porta. Quando o ladrão vai entrar, ele precisa, ele mesmo, cavar uma brecha. De qualquer forma, a brecha e a porta é aberto sempre pelo lado de dentro. O ladrão que entra pela brecha, ele faz a brecha se abrir. Mas para fazer a brecha se abrir, alguém do lado de cá vai ter sido usado. Então, abrindo porta ou abrindo brecha, é o lado de cá que abre. E eu compreendo quando os calvinistas dizem que é ridículo, porque eu também acho ridículo. Eu acho ridículo Apocalipse 3 e 20. Ridículo. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, gente, você não tem ideia. O nosso Deus é grande demais. Demais, demais. O nosso Deus
Está muito, 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 muito acima. Muito, muito. Ele é muito grande. Esse Deus grandão, batendo na porta. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Vai abrir para mim? Ó, se não abrir, eu não entro. Estou indo, hein? Não é ridículo? Eu brinco, falando assim, sorte sua que não sou eu, Deus. Porque se fosse eu, Deus, eu sou uma pessoa educada, gente. Eu ia bater uma vez, mas ia bater bem devagarzinho e rápido. Toque, toque. Não abriu, já meto o pé logo, já vou entrar. Mas o nosso Deus, ele é tão grande que ele não precisa nem meter o pé. Ele atravessa a porta. Ele não precisa nem atravessar a porta, ele já está lá dentro. Ele não precisa nem estar lá dentro. Ele pode, do lado de fora, pegar a sua casa por cima assim, tirar a casa e olhar para você e falar, tcharam! Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é ridículo ele batendo na porta. E eu não entendo ele batendo na porta, mas eu não tenho que entender nada. Eu sou a criatura. E eu sou uma criaturinha piquititica comparada com tudo que ele já fez. Eu sou nada, zero à esquerda. Eu me tornei valoroso porque ele resolveu olhar para mim e falar assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Só por isso, eu só tenho valor porque ele falou que eu tenho. Mas se ele resolvesse falar, você não tem valor, não tem como mudar isso. Eu sou nada vezes nada no final de toda a criação. Então, não faz sentido para mim, mas não tem que fazer sentido, que ele bate na porta. Mas a questão básica é, ele bate na porta. E se você não abrir, ele não entra e não faz aliança com você. Por outro lado, o inimigo, do outro lado da força, ele também é obrigado a bater na porta por causa da regra. A lei, o princípio, que é o princípio da busca, é real para os dois lados, para a luz e para as trevas. O pastor e para o ladrão. Tem que entrar de algum jeito. Alguém tem que abrir a porta. Só que o ladrão não respeita as regras. Então o que o ladrão faz? Ele manipula para você abrir a porta, para ele entrar. Deus nunca manipula. Então, eu vou te dar um exemplo prático para ajudar você a entender isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa cantando falsamente para Deus, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí, Deus escuta assim. Aí, já vai o anjo e Deus fala assim, para. Não vai não, é falso. Deus não entra só porque o indivíduo cantou, entra na minha casa, entra na minha vida. Não entra. Por quê? Porque Deus só entra pela porta. Porta é o lugar legal. Deus não entra na ilegalidade, ele só entra quando é legal. Se o indivíduo cantou e é de verdade, é de coração, Deus entra e chega liberando a bênção. Mas e Satanás? Satanás, o indivíduo está brincando na escola, gente. Eu acho isso malvado. As criancinhas, 10, 11 anos, lá na escola brincando e rodando o chinelinho assim, para invocar o espírito de não sei das quantas. Os meninos não estão chamando de espírito nenhum, eles estão brincando. Mas aí, no meio da brincadeira, eles falam assim, invoco fulano de tal. Crincou tudo, fulano de tal entra e começa a destruir a vida do menino, a vida escolar, destruir a vida sexual, os relacionamentos, trazer doença, porque o menino brincou. E sabe o que complica? A gente fala assim, estava brincando. Com o diabo, irmão, não tem brincadeira. Não tem. Inclusive tem uns crentes que trouxeram do mundo, antes de converter, uma mania de xingar. Registre o que eu estou te falando. Suas palavras são reivindicadas pelas trevas contra você. Não, pastor, mas eu não queria o diabo na minha vida, não. Eu falei só por falar, é coisa do impulso. Então, vamos trabalhar nesse impulso para mudar isso, porque o diabo pega isso.
ele entra pela brecha. Deu a legalidade, ele vem. Mas eu estava só brincando, então o diabo não quer nem saber. Deus quer. Deus não aceita a sua oração fingida, não aceita a sua oração de brincadeira, não aceita nada dessas coisas, porque Deus só entra pela porta. Mas o diabo entra pela brecha. Mas o ponto onde quero mostrar para você é que Deus, na sua soberana grandeza, ele estabeleceu que ele vai respeitar o livre-arbítrio humano. E aqui eu volto ao calvinismo versus arminianismo, que é uma briga antiga e que, infelizmente, tem gente batendo boca na internet o tempo todo para falar desse assunto. Deixa eu te contar uma coisa. Esse povo que vai para a internet polemizar e que apresenta uma pseudo-verdade nova que ninguém sabe. Eu vou contar uma coisa para vocês que ninguém sabe. Ou então assim, nos enganaram por 5.000 anos. Ou mentiram para nós por 2.000 anos. Deixa eu te contar uma coisa. Não cai nessas balelas, não. Isso é só clickbait. O objetivo é só para você clicar e dar view para essa pessoa, dar visibilidade na internet para essa pessoa. O que eles querem é só polemizar, porque os especialistas em internet disseram que se você quiser atrair seguidores, você precisa polemizar e bater boca. Por quê? Porque você... qual é a palavra? Fugiu aqui a palavra. Você envolve os seguidores da pessoa que você atacou e você envolve os seguidores que te seguem para te defender da pessoa que você atacou. Você ataca alguém, especialmente alguém que já tem visibilidade na internet, ataca a pessoa vai se defender. Quando ela se defende, os seguidores dela vêm tudo ver o que foi que ela se defendeu. E pronto, você apareceu na internet. Aí, a gente, porque eu acho que eles sabem o que estão querendo da vida, deixa eles bater boca. Mas não vai se alimentar disso, não. Por que estou te contando disso? Porque tem gente batendo boca na internet, falando sobre calvinismo e arminianismo. Aí os calvinistas brigam com os arminianos brigam com os calvinistas e ficam lá batendo boca e a gente vai ver o calvinista, depois vai ver o arminiano, depois vai ver o calvinista, depois vai ver o arminiano. Gente, isso não acrescenta nada. Sabe por que não acrescenta nada? Porque não chega a um lugar de fé. Dúvida não é fé. Fé é eu sei no que eu acredito, está resolvido para mim. Esse povo, eles não estão afim de alimentar a sua fé. Eles estão afim de conseguir seu clique. Clica aqui para eu ficar famoso. Clica aqui para eu ser visto. Eles não estão querendo nada te alimentar, não. Então, não cai nessas esparrelas, não. Não deixa isso roubar a sua fé. Joia. Voltando a falar de Armínio, Calvino versus Armínio. Calvino é mais ou menos da mesma época, mais ou menos não, ele é da mesma época que Martim Lutero. Martim Lutero começa a reforma protestante na Alemanha, e a partir desse boom na Alemanha, porque isso, gente, envolveu o mundo politicamente, envolveu o mundo culturalmente, envolveu o mundo de várias formas. Começa Lutero na Alemanha, Calvino já dá sequência na Suíça. Calvino é o reformador da Suíça. Calvino pega o conjunto verdade de Lutero e dá aquele up, né, lá na Suíça. Os pregadores, sabe do que estou falando? De vez em quando, algum pastor fala para mim assim, pastor Jucimar, aquela sua mensagem que você pregou em tal lugar, eu copiei, dei uma melhorada e preguei lá na minha igreja. E claro que quando ele fala dei uma melhorada, ele está tentando fazer uma piada comigo. Mas na prática, é assim mesmo que acontece. Salomão falou que não tem nada novo. Tudo que é, já foi. É assim mesmo que acontece. Então o que Calvino faz? Ele pega a mensagem de Lutero, dá uma melhoradinha e prega na Suíça. E aí começa a reforma na Suíça por Calvino, ou por João Calvino. E lá na Suíça, João Calvino, nas pesquisas dele, chegou à conclusão de que a salvação é predestinada. E aí nasce a famosíssima doutrina da predestinação.
E todos os seguidores de Calvino começam a acreditar que predestinação é o normal. O que complica na predestinação, e por favor, se você é calvinista, não estou zoando de você. Fique em paz. O que complica na predestinação é que não tem como provar que eu sou predestinado. Tem que ser pela fé, mas se eu estiver enganado, encrencou tudo. Porque nasceu para ir para o céu, vai para o céu. Nasceu para ir para o inferno, vai para o inferno. Essa é a crença da predestinação. Fato. Armínio é um discípulo de Calvino. Inclusive, eles não conviveram, não se encontraram. Calvino, Armínio, nasce também no século XVI, também é do século XVI, mas ele é um discípulo tardio, lá na frente. Armínio, pesquisando as crenças de Calvino, ele chega à conclusão de que Calvino errou nos cálculos e, na verdade, Deus não predestinou, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E aí, Armínio passa a ensinar o arminianismo e Calvino ensinou o calvinismo. Registra que Armínio, antes de mudar a crença, ele era calvinista. Armínio tinha sido calvinista. Aqueles 5 pontos do calvinismo nasce para se defender de Armínio mais tarde. Esses dois viraram basicamente, Armínio, a base da crença dos batistas, e Calvino viraram a base da crença dos presbiterianos. A igreja presbiteriana no Brasil é basicamente calvinista. Por que é importante olhar para essas duas coisas? Porque eu estou te falando de Deus respeitar seu livre-arbítrio. E aí você, claro, vai dizer, então você é arminiano. E eu vou te responder, não, não sou. Então, se você não é arminiano, então você é calvinista. Não, não sou. Então você discorda dos dois. Não, eu concordo com os dois. Esse é o problema. Gente, toda vez que duas crenças permanecem séculos guerreando e elas não conseguem uma vencer a outra, é porque as duas estão certas de alguma forma. E a razão é que cada um se agarrou ao seu e tem que provar que é do outro está errado. Mas se abrir a cabeça e olhar para os dois, vai perceber que o calvinismo só consegue provar a predestinação porque ela está na Bíblia. Armínio só consegue provar o livre-arbítrio porque ele está na Bíblia. As duas coisas são verdades. E por isso os versículos estão lá. O que se faz é, vou pegar o que me interessa e atacar o que não me interessa. Mas a verdade é que os dois estão lá. Eu não tenho tempo de trabalhar isso com você até o final, porque isso daria o final de semana inteiro trabalhando Calvino versus Armínio. Mas eu vou resumir para você te dizendo no que eu creio. Jesus disse uma frase em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, que resume a minha ideia, e eu vou resumir com isso. Porque não estou afim de bater boca. Na verdade, quando alguém quer bater boca comigo, eu deixo ele bater boca sozinho. Eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho mais o que fazer. Jesus disse em João, em Apocalipse 1:8, ele disse assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Deus predestinou o começo e o fim. É dele. Deus não permite que você resolva quando você começa. Quando a sua história começa. Você não criou a si mesmo, você não decidiu que ia nascer, você não resolveu sua vinda ao mundo. Deus resolveu, e Ele resolveu quando? Antes da fundação do mundo, Deus te resolveu, chamou você pelo nome e falou, Ele virá. Mas Deus não resolveu só sua vinda. Ele resolveu o seu dia da sua morte também. Jesus disse em Mateus, ele disse assim, quem por mais ansioso que esteja consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida entre o cotovelo e a ponta do dedo. Na transformação de medidas,
A gente costuma dizer que um côvado tem 45 centímetros. Mas eles tinham lá o côvado pequeno e o côvado grande. O côvado grande é para alguns homens que o braço dele é maior, então do cotovelo à ponta do dedo é um pouquinho maior. E aí a gente diz que o côvado grande tem 50 centímetros, meio metro. O básico que Jesus está dizendo é assim, ó. Se Deus estabeleceu lá, na eternidade, que você vai morrer aqui, nesse ponto. Quando chegou a esse ponto, você não consegue dar nem mais um passo. Chegou. Não, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma esticada, não vai. Deus predestinou sua vida. Tem seu começo, tem seu fim. E o meio? O meio, Deus cala e deixa você resolver o que vai fazer. Na cultura dos judeus, eles acreditam assim: no início do ciclo, Deus te abençoa. No final do ciclo, Deus pede prestação de contas. Então, o meio, Deus não se mete. E isso complica muito a vida da gente, irmãos. Por quê? Porque o moralismo e a religião treinou a gente que Deus está vigiando e com um chicote na mão. Errou, ele pá. Errou, ele pá. Errou. E aí o que a gente faz? A gente pensa que Deus está lá vigiando. Aí a gente faz uma besteira e já olha para cima esperando a pancada. Aí a pancada não vem. Aí a gente relaxa e fala, ué, aí vamos testar de novo. Fazer outra besteira, dessa vez de propósito, para ver se realmente não acontece nada. Aí faz de novo outra besteira aí, nada. Aí a gente fala, Deus não existe. Por que Deus não vai fazer nada? Porque o dia da prestação de contas não é agora. Deus é o alfa e o ômega. Você vai prestar conta o ômega. Do beta para frente é com você. Você faz, você resolve, você decide. No final, Deus aparece e fala assim, agora a prestação de contas chegou. Não, mas eu não estava pronto. Não interessa. Chegou. Não, mas eu pensava que ia ser mais tarde. Não, mas era agora. E a base dessa prestação de contas é que é sempre gritado para nós, você não sabe o dia nem a hora da prestação de contas. Você só sabe o dia que ele te entregou o começo. Quando é que vai ser o final? É com ele. Sua responsabilidade é viver nesse meio, por sua conta e risco, e saber que no final você vai prestar contas. Capítulo 12 de Eclesiastes, o sábio Salomão dá um conselho para o jovem. Ele diz para o jovem, e que é um conselho meio estranho, ele diz para o jovem assim, jovem, goza a sua vida, desfruta, aproveita, porque você é jovem. E você pensa assim, Salomão endoidou. Mas porque você não pode dar muita liberdade para o jovem, sabe? Tem que puxar a rédea. Mas Salomão dá a liberdade e ele fecha a conversa assim, ó. Sabe, porém, que de tudo Deus te pedirá contas. Então é assim, faz o que você quiser, mas no final tem prestação de contas. Então, o que eu estou querendo te dizer é que a perspectiva apostólica, que não é nem calvinista, nem arminiana, nem luterana, a perspectiva apostólica é a perspectiva de Deus controla seu começo, Deus controla seu final e o meio é com você. No meio, gente, os princípios estão funcionando. Quebrou o princípio quebra você. Mas Deus não tem nada a ver com isso, não. A cobrança que o princípio faz quando você quebra o princípio não é Deus, é o princípio. Com Deus, você vai resolver lá no final, porque Deus só aparece no final. Isso vale para o indivíduo, isso vale para a nação, isso vale para a comunidade. Deus aparece no começo para criar e aparece no final para pedir prestação de contas. Aqui eu abro um parêntese para dizer para você que na minha perspectiva, e essa é a minha perspectiva, e se você discordar, tá tudo bem. A gente consegue andar junto discordando. Na minha perspectiva, nenhum dos grandes filósofos do cristianismo pós-reforma representa a minha fé. Amo John Wesley,
Mas eu posso pegar tudo que John Wesley escreveu, botar na mesa e falar assim, essa é minha crença? Não, não posso. Aprendo com ele, entendo muita coisa que ele disse e muita coisa eu discordo. Então, eu não posso dizer que eu sou wesleyano, porque eu não acredito em tudo. Eu não posso dizer que eu sou luterano. Não posso dizer que sou calvinista. Não posso dizer que sou arminiano. Não posso, porque embora eu aprendo com eles, eles me ensinam muito, eles não é tudo que eu creio. Só tem um conjunto de fé que eu posso dizer, botar na mesa e falar assim, eu creio. De Mateus a Apocalipse, eu posso pegar, botar na mesa e falar assim, aqui está a minha fé. Então, eu não sou arminiano, não sou calvinista, não sou luterano, não sou wesleyano, eu sou apostólico. Por que eu sou apostólico? Porque a crença apostólica é a minha. Qualquer interpretação posterior a ela me ajuda a ver coisas que eu não vi. Jerônimo, por exemplo, um dos pais da igreja, acrescentou muito, porque ele trouxe a filosofia grega para o pensamento cristão. Então, a gente aprende muita coisa ali, mas não me representa. Mas a crença apostólica é o que eu creio. A busca é fruto do princípio do livre-arbítrio. Agora que a gente já resolveu as encrencas entre Armínio e Calvino, a gente já pode voltar a pensar na busca. Porque Deus nos manda buscar. Porque Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque Deus não vai invadir nada. Nós precisamos bater na porta. Nós precisamos querer que Deus venha nos visitar, querer que Deus venha nos tocar. E se a gente não quiser, Ele não vem. Por isso, no meio da encrenca dos babilônios, Deus está falando para eles através de Jeremias, vocês vão me buscar e vão me achar. Mas para me achar tem que me buscar. E não é buscar de qualquer jeito, é buscar de todo o vosso coração. Vai para o slide 56. Lê comigo esse versículo 14 de João capítulo 1. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vai. Toda vez que Deus se manifestar no mundo, a manifestação de Deus só será válida para alguém se esse alguém decidir buscar. Se não houver uma aceitação, uma participação desse indivíduo, o que Deus derramou não será válido para ele. E esse texto, João 1:14, é uma referência à maior manifestação de Deus de todos os tempos do mundo. Quando foi que Deus se manifestou aqui com maior força? Você pode pensar, foi em Êxodo 19, quando Deus desce sobre o Sinai e toda aquela cadeia de montanhas que é o Sinai tremeu debaixo da glória de Deus, incendiou-se e o povo escutou a voz do próprio Deus falando na língua deles os 10 mandamentos. Não, não foi ali. Foi uma manifestação tremenda ali, mas não foi a maior. A maior manifestação de Deus foi quando Deus virou gente e entrou no nosso mundo. João escreveu uma poesia para iniciar o evangelho dele. Quando João escreveu, Mateus já existia, Marcos já existia, Lucas já existia. Então João vai escrever um evangelho e ele não quer começar com genealogia como Mateus e Lucas começam. Ele não quer começar com os milagres de Jesus como Marcos começa. João quer começar antes. E aí ele escreve uma poesia. João capítulo 1, versículo 1 a 18, é uma poesia. E João escreve essa poesia para começar seu evangelho. E na poesia João fala de Jesus antes do nosso mundo. Sabe aquele Jesus que a gente ama? Aquele Jesus que a gente aprendeu a amar? Que a gente se apaixona cada vez mais com Ele? Aquele Jesus que a gente ama ver através do personagem do The Chosen. Aquele Jesus que a gente se apaixona por ele na Paixão de Cristo de Mel Gibson.
Mas, acima de tudo, aquele Jesus que mexe com a gente, emociona a gente, quando a gente lê ele nas páginas do Evangelho, que o Espírito Santo vivifica a presença dele para nós. Aquele nosso Jesus que andava, que salvava cobradores de impostos, prostitutas, adúlteros, aquele Jesus que curava enfermos, que ressuscitava mortos, aquele nosso Jesus, porque ele é nosso Jesus. A gente tem uma intimidade com Jesus que às vezes a gente não tem nem com a gente mesmo, porque o Espírito Santo revela Jesus para nós. Aquele nosso Jesus, João diz, falando dele, assim, no princípio, versículo 1 de João 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, falando de Jesus, começa o Evangelho dizendo que o Jesus que a gente conheceu, aquele Jesus de carne e osso, aquele Jesus que era gente como a gente, aquele Jesus, ele não começou quando ele foi gerado no ventre de Maria. Antes de ser gerado no ventre de Maria, de ganhar corpo no nosso mundo, ele já existia na forma de o Verbo. E o Verbo é um jeito de dizer que assim como a palavra existe sem substância, assim como a palavra que eu estou falando para você, você está recebendo ela aí, mas ela não é algo palpável. Você nomeia a palavra, você entende que tem uma palavra, mas você não consegue aprisionar a palavra, mensurar a palavra. Jesus existia nessa forma. No princípio, ele era a palavra. No princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. João está dizendo que o nosso Jesus existia antes. E aí no versículo 14... João diz que esse Deus todo-poderoso que existia ou que era fora da criação, ele mergulha na criação, o que é algo que a mente humana não dá conta de alcançar. A mente humana dá um bug quando a gente tenta entender esse Deus fora da criação, que cria tudo e tudo que existe, existe por causa da palavra dele. Uma hora ele entra na criação e ele se torna parte dela. Esse Jesus, que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse Jesus, para operar, ele precisava que ele fosse aceito. Ele precisava que ele fosse buscado. Vai para o slide 58, por favor. Slide 58. Vamos ler junto esse texto? Tenta sentir a poesia enquanto você lê. Tem uma poesia rolando aí. João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Esses versículos que você vai ler agora, faz parte da poesia de João. Ele está falando inicialmente que Jesus é Deus e que ele entrou no mundo. E agora, nesse texto, ele vai falar qual é o link, qual é a nossa participação nisso, com o nosso livre-arbítrio. Está pronto para ler? Não precisa ler a referência, só o texto. 1, 2, 3, vai. Sabe o que dá um nó na cabeça? É que um Deus todo-poderoso, um Deus que com uma palavra só, ele desmonta toda a criação. Não o planeta Terra, não o sistema solar, não a Via Láctea, não o universo, toda a criação. Porque além desse mundo visível,
que gira em torno do nosso planetinha azul, Deus criou outros mundos. O inferno, por exemplo, é uma outra dimensão criada por Ele. Sabe, se Ele falar uma palavra, Ele desmonta, destrói e reduz a nada a criação inteira. Esse Deus grandaço entra no mundo e olha o que está escrito. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sabe o que ele precisava fazer para entrar assim e já encontrar todo mundo de joelhinho, cabeça baixa? Sabe o que ele precisava fazer? Quase nada. Mas em vez disso, ele entra no nosso mundo e ele permite que alguém não o receba. Ele entra no nosso mundo e está escrito assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que Deus permite que alguém não o receba? Porque Ele nos concedeu o poder de decidir se a gente vai querer ou não, e Ele está nos permitindo usar esse poder e decidir se a gente vai querer ou não. E aí Ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, diga eu. Mas a todos quantos o receberam, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles creram no seu nome. E esses que o receberam não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, eles nasceram do próprio Deus. Sabe o que João está nos contando? João está nos contando que a manifestação mais poderosa de Deus vai respeitar o seu direito de buscar e não buscar. É por isso que quem não busca não recebe. E não é que Deus não sabe o que você está precisando, é claro que Ele sabe. Pastor, eu acho uma crueldade que Deus saiba o que eu estou precisando e Ele não me deu só porque eu não busquei. Então, esse é o seu jeito de pensar que eu respeito. Mas Ele é o Criador e Ele resolveu que vai ser assim. E você vai fazer o quê? Eu não pego o Deus Todo-Poderoso, Criador, e o adapto à minha vida. Não, eu pego a minha vida e adapto ela ao que o meu Criador quer. Porque Ele é o Deus e eu não sou. Então eu não vou pegar minhas explicações, minhas filosofias, meu jeito de achar. Não, esse Deus não me representa. A pergunta que você tem que fazer antes de dizer se esse Deus te representa ou não é se esse Deus é o Deus de verdade. Porque se for, quer Ele te represente ou não represente, não vai mudar nada. Você tem que descobrir o que Ele quer e baixar a cabeça e aceitar, porque Ele é e você não é. Não, eu preciso de um Deus que faça isso, que faça aquilo. Então, para você ter essa conversa boba, precisava ser maior que Ele. Como Ele é muito, muito, muito maior que você, Ele é o Deus e você é a criatura, você não discute. Você pergunta, como é que funciona aí, Senhor? Funciona assim, assim, assim. Beleza, está aceitado, vamos embora? Estou aí. E como é que funciona? Na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus funciona assim, ó. Ele bate na porta, se você abrir, ele entra, se você não abrir, ele não entra. Agora, vamos voltar um pouquinho para a metáfora de Apocalipse 3:20 e vamos criar uma historinha lá. Deus está batendo na porta. Toque, toque, toque. Você está dentro da casa. E Deus está dizendo, se você abrir, eu entro e faço uma aliança com você. Cear ali, gente, no texto de Apocalipse 3:20 tem a ver com aliança. E Deus está dizendo, se você abrir a porta, eu entro e faço uma aliança com você. Se você não abrir a porta, eu não entro e não faço uma aliança com você. Então Deus está lá na porta esperando. Toque, toque, toque. E o ladrão? O pastor entra pela? O pastor entra pela? O pastor entra pela? O pastor entra pela? Porta. E o ladrão entra pela? Brecha. Então, enquanto o pastor está lá na porta, pacientemente batendo na porta, onde é que está o ladrão?
contornando pelo outro lado, caçando um jeito de abrir uma fechadura, arrombar uma janela, cavar um buraco no túnel, dar um jeito. O ladrão está tentando entrar. E o pastor na porta. Toque, toque, toque. Por que o pastor está propondo uma aliança? Porque quando você faz uma aliança, o problema do outro é da sua conta. Sim, inclusive, gente, é isso que causa as maiores alianças da história da humanidade. E é isso que causa a aliança entre Deus e Abraão. Aquela aliança de Gênesis 15. A razão é, você é pequeno, precisa que alguém grande te proteja, mas o seu problema é seu, não é meu. Como é que a gente vai fazer para o seu problema ser meu? Vamos fazer uma aliança. Na aliança, meus interesses viram interesses do outro. Quando Deus propõe uma aliança, Ele está falando assim, se você fizer uma aliança comigo, quando o seu inimigo entrar na sua casa, eu vou escorraçar ele por causa da nossa aliança. Aí está lá Deus batendo na porta. E o ladrão cavando a brecha. Sabe quanto tempo você tem para abrir a porta? O tempo que o ladrão vai gastar para conseguir abrir a brecha. Porque se o ladrão abrir a brecha primeiro e você não tiver aberta a porta, o ladrão entra aí. Eu sei que essa mentalidade moderna treinada na cabeça da gente não vai entender muito isso. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que o ladrão entra, espanca o indivíduo lá dentro, rouba ele todinho e o pastor está na porta batendo e se não abrir, ele não entra para salvar. Gente, eu tenho que te contar. Eu quebraria a porta e salvaria o indivíduo. E depois ele ia me xingar. Quem mandou você quebrar minha porta? Eu vou te processar. Essa porta aí que você quebrou custava R$200. Eu sei que eu ia aguentar isso da pessoa, porque é isso que quem socorre os outros aguenta. O tempo todo. É isso que acontece. É isso que eu ia aguentar. Mas tá tudo bem, eu ia quebrar a porta assim mesmo. Mas Deus não quebra. Deus não quebra. Inclusive, Deus deu para nós, intercessores, a missão de quebrar a porta, entrar e levar Deus junto com a gente. Porque Deus não quebra, mas eu quebro. É isso, gente, que significa intercessão. Interceder por alguém é comprar a briga dele e levar Deus junto para a briga. Deus não vai agir na vida daquela pessoa por causa dela. Ele vai agir por causa de mim. Eu comprei a briga dela quando eu intercedo por ela. Mas eu tenho que lembrar que quando eu compro essa briga, eu compro a briga toda. Todo o conjunto de consequências que a briga trouxer para mim, eu tenho que aceitar. Intercessor tem que saber disso. Entrei na intercessão, a pessoa não quer, quanto mais a pessoa não quer, maior é a resistência das trevas contra mim, porque eu salvei quem não quer ser salvo. Mas Deus não fará isso. Deus não quebra a porta. O ladrão está entrando e por isso é preciso buscar. Gente, esse ponto é muito importante, porque lembra que quando Jeremias fala para o povo de Israel sobre busca, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Então, como o pastor só entra pela porta, ele não entra na ilegalidade. Toda vez que a sua busca não for real, sua busca será questionada pelas trevas. Por quê? Porque é parte da regra que o pastor não entra pela brecha. Então, se a sua busca não for verdadeira, se a sua busca não for sincera, se a sua busca tiver outras razões por trás dela, as trevas vão questionar a sua busca. Ah, buscou? Buscou nada. Vai para o slide 63. Quando a busca não é inteira, ela será questionada pelas trevas. No livro de Jó, essa perspectiva foi esclarecida. O que acontece no livro de Jó? Capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, o nome Satanás aparece muitas vezes. E o livro de Jó, gente, é um achado na questão de ajudar a gente a entender o mundo espiritual.
Num dia em que os filhos de Deus comparecem diante de Deus, Satanás foi entre eles e acusou Jó. E do que ele acusou Jó? Satanás acusou Jó de não ser verdadeiro na busca dele. Será que Jó teme a Deus de verdade? E a acusação básica de Satanás foi que Jó só usava Deus como meio para alcançar um fim. Satanás diz que Jó buscava a Deus porque ele tinha 4 empresas, todas 4 funcionando muito bem, tinha uma saúde de ferro, tinha uma família bonita, 10 filhos, dos quais 7 eram homens e 3 eram mulheres. Era a família perfeita que qualquer um queria naquele momento da história. Muitos filhos homens e umas poucas filhas mulheres para temperar o esquema. Muitos bens, muito dinheiro, muita saúde, muito tudo, muito respeito. Ele era considerado o juiz preferido na cidade. Quando Jó se assentava à porta da cidade para julgar, fazia fila. E naquela época, gente, o juiz não era um funcionário público como é hoje. Naquela época, o juiz era alguém da sociedade com status, poder e capacidade de sustentar suas decisões. E o serviço do juiz era um serviço comunitário prestado voluntariamente, mas só por gente que tivesse poder para sustentar. Porque se ele fizesse um julgamento e alguém dali discordasse, ele era poderoso o bastante para sustentar o questionamento da outra pessoa. Juízes faziam esse papel. E Jó era o juiz na cidade, era um dos juízes na cidade onde ele estava. Ele tinha status, ele tinha respeito, ele era o cara. E aí Satanás disse, sabe por que ele continua te servindo insistentemente? Porque ele morre de medo de perder tudo isso. E como ele tem medo de perder, ele te serve fielmente. E aí Deus disse para Satanás, então tá, vai lá e faz seu trabalho. Algumas pessoas dizem assim, Deus permitiu que Jó fizesse, ou que Satanás atacasse Jó. E eu preciso te contar, sim, Deus permitiu. E se Deus tivesse falado, não vá, Satanás não podia ir. Porque Deus é Deus e Satanás é nada. Mas quando Satanás levou a acusação, ele sabia que Deus não o impediria de cumprir. Por que Deus não o impediria? Porque Deus não quebra princípio. Deus não anda na contramão dos princípios. Jó abriu uma porta, Satanás tinha o direito de entrar. E Deus deixou. Do mesmo jeito que Jerusalém abriu uma porta, Babilônia entrou e Deus deixou. Você quebra o princípio quebra você. Simples assim. O que acontece com Jó é que ele, de fato, tinha praticado o que Satanás disse que ele tinha praticado. Pastor, como é que você sabe que ele tinha praticado? Eu conheço Deus. Se Satanás tivesse chegado com uma mentira, ele não tinha nem falado a mentira. Deus já tinha parado ele lá na porta e falado assim, eu sei o que você veio falar. O que você veio falar é uma mentira. Aliás, Miguel, dá uma surra nele para mim, faz favor. Porque não se leva diante de um juiz onisciente uma mentira. Diante de um juiz onisciente, que sabe o que você vai pensar depois de amanhã, tal hora, você só pode levar o que você sabe com certeza que quando ele olhar vai ver a verdade ali. Satanás levou uma verdade. E estava usando a verdade para questionar a fé de Jó. E a fé que está sendo questionada é a fé de você não está servindo a Deus porque Deus é Deus. Você está servindo a Deus porque os seus bens, seu conforto, seu prazer, sua alegria é Deus. E aí começa o ataque das trevas contra a vida de Jó. E sabe quando Jó venceu? Quando ele andou na contramão disso, dizendo, ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele.
Foi nessa hora que Jó venceu a batalha. Para você perceber como que Jó estava de fato envolvido nessa paranoia, nessa obsessão de controlar Deus. E aí a gente volta para a feitiçaria gospel nessa situação. A gente percebe uma prova porque Jó tinha filhos e os filhos de Jó saíam para fazer festa entre eles. Mas, gente, os filhos de Jó eram crentes. E você sabe como é que é festa de crente, né? Não tem funk. Não. É só Fernanda Brum, Ludmila Feber, né? No máximo, eles dançam aquele varão de fogo. Não, é divisa de fogo. Divisa de fogo, varão de guerra. Então, faz umas dancinhas lá, mas é coisa de crente, não é? Os filhos de Jó eram tudo crente. Então, a festa deles era festa de crente. E não era aqueles crente desviado. Crente mesmo, os meninos. Mas quando os bichinhos chegavam da festa, Jó estava acordado. 1h da manhã, chegam os meninos, né? Encosta ali a BMW, a Mercedes. BMW é o nome de um camelo e Mercedes é o nome do outro camelo. Entendeu? Sei lá, vai que você não entendeu. E quando os meninos descem e vão chegando em casa, o Jó está acordado, esperando, pronto. Meninos, eu estou acordado porque eu estou preocupado. Vai que vocês pecaram nessa festa. Não, pai, a gente não pecou, não. A gente é crente. Não, mas vai que pecaram. Aí vira para o mais agitadinho e fala assim: fulano, você, fala a verdade. Não, pai, pequei não. Falou nenhuma palavra errada. Não, tá tudo bem. Não, pelo sim, pelo não, vamos fazer um sacrifício. Os meninos chegavam da festa. Jó levava os meninos no meio da madrugada para o altar de holocaustos, matava um animal, fazia um holocausto e pedia perdão a Deus pelos pecados que os meninos cometeram na festa. Percebeu que tem um pouco de paranoia nisso? Por que tem isso? Porque Jó está com medo. Medo. Aí quando tudo acontece, a frase famosa de Jó é: o que eu mais temia me sobreveio. Ele tinha medo. E aí, Deus não era o Deus dele. Deus era a ferramenta para ele manter o verdadeiro Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não é seu Deus se ele é só o seu meio para alcançar um fim. Deus é seu Deus quando ele é o seu fim. E tudo na sua vida é meio para cumprir a vontade dele. Você está aí? Jó desviou desse caminho. E ele está sim servindo a Deus. Mas Deus é uma ferramenta. Lembra do feiticeiro gospel? Tem algo que eu quero, e eu quero muito, eu quero obsessivamente esse algo. E a minha pergunta é: como é que eu faço para ter esse algo? Eu preciso que Deus me ajude a conseguir esse algo. Então Deus é o meio para eu conseguir. Próxima etapa para a feitiçaria ficar pronta. Para a equação da feitiçaria ficar pronta. Depois que eu já sei o que eu quero, depois que eu já sei que Deus pode me dar, a próxima etapa é descobrir o que eu uso para manipular ele, para ele fazer o que eu quero. Feitiçaria pronta. Levanta a sua mão direita e fala assim: apenas por hoje eu decido não fazer feitiçaria gospel. Escuta isso. A busca é extremamente importante. Mas ela precisa ser de todo o coração. E para ela ser de todo o coração, eu vou buscar Deus por Deus, para alcançar Deus, para chegar em Deus, para avançar em Deus, para melhorar em Deus, para ser mais de Deus, para amar mais Deus. Ele tem que ser o fim. Qualquer coisa que ponha Deus como meio para, esse para é que é o Deus de verdade e eu estou só me enganando. Aí, quando Deus manda
Israel para a Babilônia, a carta de Jeremias chega para eles falando assim: quando o tempo da sua bênção chegar, lembra do princípio do tempo? A bênção só chega se você estiver buscando. E a busca só é verdadeira se ela for de todo o coração. A busca só é real se você não está usando Deus para resolver sua vida. Como é que resolve sua vida? Sua vida é Deus. Você não tem uma vida espiritual e uma vida secular. Você só tem uma vida, ela é espiritual. E se você tiver uma vida secular, provavelmente essa vida secular está fazendo um papel errado na sua vida. Estou lendo o slide. Você tem o direito de escolher entre a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deus não vai te impedir. Sabe, Deus colocou lá a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal no jardim. E, gente, Deus é grande demais. Ele podia aparecer lá na hora em que Eva e a serpente estivessem conversando, pegar a serpente pelo... Eu ia falar pescoço, mas serpente não tem pescoço, né? Pegasse a serpente lá em algum lugar e sufocasse ela, e jogasse no chão e matasse ela e falasse: Eva, toma vergonha na sua cara, garota, já para a árvore da vida. Deus podia fazer isso, mas Ele não fez. E por que Ele não fez? Porque Ele deixou você decidir se você vai buscá-lo ou não. E se você buscar, então Ele vai te atender. Aqui entra jejum, oração, subir o monte, orar de madrugada. Registra isso. Quando você rompe limites para essa busca, esse romper de limites serve como simbologia da intensidade da sua busca. Uma coisa é buscar a Deus no monte de cobertas, na cama quentinha e com a Bíblia do lado, lendo e clamando a Deus lá no montinho de cobertas. Por que estou falando isso? Porque tem uns crentes que quando você chama ele para o monte, ele fala assim: só se for um monte de coberta. Mas não estou falando que isso não vale, não. A oração, a busca no monte de coberta é busca. Mas outra coisa é sair de casa, botar um capote, um gorro, proteção para a garganta e subir o monte frio e ir orar lá para buscar a face de Deus. O esforço diz que você quer de verdade. Não, Deus não ganha nada com você subir monte e Ele também não ganha nada com você ficar no monte de cobertas. Para Ele não mudou nada. Ele continua sendo Deus, você não acrescenta nada nele. Mas você acrescenta na qualidade da sua busca. Sua busca tem mais qualidade, sua busca tem mais significado, porque você pagou uma conta para fazer a busca acontecer. Por isso, Jeremias diz a Israel que sua confiança no amor de Deus precisa desembocar numa busca consciente da presença dele. Vai para o slide 64. Tal decisão de buscar precisa ser acompanhada de ações. Você não pode ter uma busca só no coração, tem que virar ação, tem que virar leitura bíblica, orar de verdade, tem que ter essas coisas. As decisões mais verdadeiras foram aquelas que a decisão certa estava acompanhada de sofrimento. Quando você escolhe com muitas vantagens, você precisa perguntar se você faria a mesma escolha com muitas desvantagens. O que isso significa? Significa que, às vezes, eu escolhi Deus. Eu vou deixar essa vida torta e eu vou servir a Deus. E alguém pergunta: você vai servir a Deus por quê? Porque sabe, o povo crente é um povo melhor de conviver. Esse povo do boteco é um povo chato, fedorento. Vou para a igreja que lá é mais vantajoso. Sabe, o povo que eu convivo é um povo de boteco. Sabe, estão sempre fedendo cachaça, sempre falando palavrão. Eu quero um ambiente mais saudável, eu vou para a igreja. E lá na igreja o povo ajuda uns aos outros. Tem uma irmandade lá que é melhor que maçonaria.
povo, sabe, apoia uns aos outros, né? E também o pastor é gente boa, prega uma palavra boa, a gente aprende muitas coisas. Eu vou para a igreja por causa disso. A pergunta é, e se você chegar na igreja e descobrir que o povo de lá são meio chato também, que não são muito diferentes do povo do boteco, e se você chegar lá e alguém te trata mal de um jeito que o povo do boteco nunca tratou, e se aquele pastor que você acha que fala bem, lá do altar te liberar uma palavra e falar assim, fulano, e se der tudo ruim, você ainda vai? Por que você tem que fazer essa pergunta? Porque se você não foi por causa de Deus, então para Deus você não foi. Se você foi por causa de outra coisa, para Deus você não foi. E não, eu não estou falando para você impedir o ex-cachaceiro de ir para a igreja, não, gente. Ajuda o ex-cachaceiro a ir para a igreja. Ah, mas ele veio com a motivação errada. Depois a gente conserta a motivação dele. Deixa ele vir. Estou usando só como ilustração para ajudar você a entender que no mundo espiritual, por que você está fazendo, conta ponto. Por que você está fazendo? Eu estou servindo a Deus. Por quê? Eu estou entregando a minha oferenda para Ele. Por quê? Eu estou tocando o instrumento na igreja. Por quê? Eu estou ajudando a arrumar e a limpar a igreja. Por quê? Por que você faz? Conta ponto. Quando o tempo da bênção chegar, vai precisar encontrar créditos em sua caixa de busca. Eu vou terminar com isso. Eu preciso encerrar te desafiando a fazer uma avaliação de por que você busca a Deus. Por que você serve a Ele? Ah, porque Ele abençoa minha família. Porque Ele supre minhas necessidades. Porque Ele derrota os meus inimigos. Porque Ele me ajuda nas minhas dificuldades. Porque Ele está sempre comigo. Porque Ele me ama. Porque Ele é bonzinho. Se a sua resposta é seguida de um conjunto de vantagens, então você tem que perguntar, e se todas as vantagens forem tiradas, você ainda o servirá? Então, se todas as vantagens forem tiradas e você ainda o serve, então a razão para você servi-lo não são aquelas vantagens. Então, a razão para você servi-lo é porque Ele é Deus. E você é o súdito. E você quer ser esse súdito desse Deus. A perspectiva pagã ocidental estragou a nossa perspectiva. Porque na perspectiva pagã ocidental, Deus é como um supermercado. Eu vou lá, ando com o carrinho, pego o que eu preciso, ponho no carrinho e vou para casa. E quando eu preciso, eu vou lá de novo. Então, qual é o papel da minha relação com Deus? O papel da minha relação com Deus é, eu preciso dele e vou lá buscar o que eu preciso. Mas essa não é uma relação real com uma divindade. E essa não é uma relação que Deus quer ter com você. Deus te convida a buscá-lo porque Ele é Deus e porque você é o servo dele. Os servos de Deus comparecem à sua presença para adorá-lo, para servi-lo, para ministrar a Ele, para trazer suas oferendas, reconhecendo que Ele é Deus e eu não sou. E não tem problema nenhum que Deus seja seu supridor, porque Ele é. Não tem problema nenhum que Deus abençoe sua família, porque Ele faz isso. Não tem problema nenhum que Deus seja sua fonte, e inclusive que Ele seja seu supermercado. Que toda vez que você precisar, bata na porta dele. Não tem problema nenhum. Mas é preciso que Ele seja mais do que isso para você. É preciso que Ele seja seu Deus.
Porque eu te sirvo, Senhor. Porque o Senhor é meu Deus. E nada vai mudar isso. Sabe, no dia em que as coisas acontecerem do jeito que eu quero, Ele é meu Deus. No dia que as coisas derem tudo errado, Ele é meu Deus. Isso não muda nunca. Deu um problema e coisas deram errado e eu não gostei. Deus é meu Deus. Muitas coisas deram certo e eu tive muitas vantagens. Deus é meu Deus. Deus apareceu e falou para eu pegar todas as vantagens que Ele me deu essa semana e entregar para outro e ficar sem nada. Ele é meu Deus. Eu estou entendendo as coisas e estou compreendendo como é que elas funcionam. Ele é meu Deus. Eu não estou entendendo nada, nada faz sentido ao meu redor. Ele é meu Deus. Nada questiona o lugar de divindade dele na minha vida. Nada questiona meu lugar de relacionamento com ele, porque só tem uma razão para eu estar nessa relação. Ele é o Deus e eu sou o súdito, o servo. Não importa para que lado os rios correm, para que lado o vento sopre, não importa para que lado as vantagens vão, não importa se está justo ou injusto, não importa se dói ou se sara, não importa se a cura veio ou não veio, não importa, Ele é Deus e eu não sou. É, pastor, mas tem outros deuses por aí. Tem. Mas eu não quero eles para mim. Eu quero esse Deus. Eu quero Yahvé, o Deus de Abraão, que se revelou em Jesus. É esse o Deus que eu quero. E não, eu não estou descobrindo qual é o Deus que é melhor para eu escolher Ele. Eu estou descobrindo qual é o Deus. E eu quero servir a Ele. Esse é meu Deus. Isso não vai mudar, porque não depende de vantagem ou desvantagem. Não tem nada a ver com isso. E se eu pecar? Ele é meu Deus. E se eu pecar feio? Ele é meu Deus. Eu não vou desistir dele. Eu tive uma crise na adolescência. Uma crise existencial. Uma dor na alma, uma angústia. Que era problema de alma, não tinha nada a ver com Deus e nem com a minha fé. Mas estava na minha alma, gritando. E nessa época eu não sabia a diferença entre eu e a minha alma. A dor existencial era de ter um medo de desviar. Eu acordava todo dia com aquela crise na alma, gritando: e se eu desviar? E se eu desviar? E se eu desviar? Medo. Porque o meu sentimento era que se eu desviasse, aí Deus ia se afastar de mim, não ia mais gostar de mim. Porque a minha perspectiva era de que o amor de Deus por mim estava sustentado em mim. Esse amor é muito inseguro. Por que eu posso desviar? E o medo ia tomando conta de mim. Sabe como o Espírito Santo resolveu isso? Um dia chorando no quarto aos berros e dizendo para o Senhor: Senhor, não deixa eu desviar não. Não deixa eu desviar não. Estava chorando mesmo. Não deixa eu desviar não, Senhor. Não deixa eu desviar não. Aí, depois que chorei bastante, eu escutei uma voz tranquila perguntando: você vai desviar? Eu falei: não, eu não vou desviar. Mas e se eu desviar? Ele perguntou de novo: você vai desviar? Não, eu não vou desviar. Então é só você que pode desviar. Se você não desviar, tá tudo bem. E eu fiquei igual aquela irmã, que boba eu. Ninguém vai te desviar. Você quer desviar? Não, então não desvia e fica tudo resolvido. E eu caí na real que eu estava com medo de algo que só aconteceria se eu fizesse. Então, se eu não quero que aconteça, não faz. Se eu cair, eu levanto. E se cair de novo,
eu levanto de novo. E se cair de novo, eu levanto de novo. E se cair de novo, eu levanto de novo. Uma coisa que não vai acontecer. Yahvé não vai deixar de ser meu Deus. Nessa época, na minha oração, numa oração de crise, eu disse para Deus assim: Deus, se eu for para o inferno vai passar a eternidade inteira ouvindo eu glorificar seu nome, porque mesmo no inferno o Senhor vai ser meu Deus. Eu não vou te deixar. Buscar significa isso. Buscar significa que não tem negociação. Deus é seu Deus. Se tudo estiver bem, se tudo estiver mal, se os rios subirem, se descerem, se o vento soprar, se não soprar, se tiver comida, se não tiver, se tiver dinheiro, se não tiver, se tudo estiver bem, se não tiver, se tiver saúde, se não tiver, Ele é meu Deus, ponto. Isso é buscar. Eu queria que você ficasse de pé e fizesse sua declaração de fé para Deus. Faz sua oração, sua declaração de fé, seu comprometimento de que Ele é seu Deus e pronto. Que quando Ele te enriquecer, Ele será seu Deus. Mas se Ele mandar você doar tudo, Ele ainda é seu Deus. Se Ele te der uma mesa farta, Ele é seu Deus. E se a mesa não tiver farta, Ele ainda é seu Deus. Que se tiver dinheiro no banco, Ele é seu Deus. E se não tiver, Ele é seu Deus assim mesmo. Faz sua declaração de fé. Ele te ama. Ele cuida de você. Mas a intervenção dele está diretamente ligada à sua busca. E você precisa buscar a Deus de verdade. Você precisa buscar a Deus sem jogo de interesse, sem manipulação, sem feitiçaria gospel. Você precisa buscar a Deus por causa de quem Ele é. O Espírito de Deus está liberando sobre a sua vida um batismo de temor, um batismo de respeito, um batismo de reverência, uma unção de temor vindo e varrendo esse lugar, te fazendo temer e tremer diante dele. Batiza-nos com temor, Senhor. Batiza-nos com reverência. Batiza-nos, Senhor, com respeito. Batiza-nos, Senhor, com essa unção que te reconhece como Deus acima de nós, acima de nossas vontades, acima de nossas pirraças, acima de nossas picuinhas, acima de nossos desejos, acima de nossas obsessões, acima de nossos planos para a nossa própria vida. Batiza-nos com temor, Senhor. Batiza-nos com reverência, com reconhecimento da sua transcendência, com respeito à sua grandeza. Faze-nos tremer diante da tua face, Senhor. Faze-nos tremer diante da sua grandeza divina. Faz a gente aceitar o fato simples de que o Senhor é Deus e nós não somos. Estenda a sua mão direita como quem vai fazer um juramento. E diga assim: Senhor, eu me rendo completamente. E eu declaro: o Senhor é Deus e eu não sou. O Senhor é o fim das coisas para mim. O Senhor não é apenas um meio para eu alcançar as coisas. Porque a minha vida inteira, tudo que eu sou, tudo que eu significo, tudo que eu quero, tudo que eu busco, tudo que eu aspiro, tudo que eu ambiciono, todas as minhas lutas, todas as minhas resistências, todas as minhas guerras me levam na tua direção. Porque para mim, o final das contas, o final de tudo, meu maior anseio, minha maior ambição
é chegar diante de Ti no final e ouvir o Senhor dizer: muito bem, servo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e eu vou te honrar. Diga assim: Senhor, esse é meu maior anseio, minha maior ambição. É por isso que eu vivo e é por isso que eu vou morrer. Eu declaro a minha fé em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Ele.